Hoje a gente está falando um pouco sobre contaminantes ambientais e domiciliários, né? Domínios sanitários, quer dizer. E eu mandei já para vocês o material da aula, que é um material bem básico em si, ele está baseado bastante no livro texto de vocês, e com algumas reentrâncias que eu peguei de outros livros de toxicologia, como aquele lá que eu mostrei para vocês, o Tratado de Toxicologia no começo da aula. Mas é uma aula bem mais descontraída, vamos dizer assim, porque grande parte dos assuntos vocês sabem, vamos dizer, porque já ou foram apresentados de uma forma informal, ou adquiriram conhecimento em outras matérias e aos poucos foram trabalhando esse conhecimento ao decorrer da vida de vocês como um todo. Por que eu falo isso? Bom, porque a gente está entrando numa parte que a gente chama de toxicologia ambiental. A toxicologia ambiental ela é o estudo dos efeitos tóxicos, né, que nós temos no nosso organismo causado por interações com o ambiente. Essas interações com o ambiente geralmente são provindas de poluentes, são provindas de contato externo com metais, com gases, com venenos, com plantas, e tudo que eu possa estar fazendo contato que gere um efeito tóxico entra no estudo da toxicologia ambiental. Então, não só eu vou chamar de toxicologia ambiental aquilo que é literalmente ligado à poluição, mas também a acidentes domésticos, quando quando eu estiver falando, por exemplo, a uma situação com intoxicação com plantas, intoxicação por animais, tudo isso vai estar dentro de um contexto. Então, nessa primeira aula, nós vamos começar a falar um pouco de poluição. Na aula que vem, talvez, se eu não me engano, nós entramos em acidentes com animais peçonhentos e plantas domésticas, se eu não me engano. E eu acho que fechamos com mais duas últimas aulas falando ainda sobre acidentes sanitários com é, reagentes químicos que temos dentro de casa ou até mesmo com acidentes utilizando pesticidas, não, utilizando alguns. Como é o mesmo nome? Deixa eu só confirmar com vocês qual é o final. Monitoramento, quer dizer, então a gente vai entrar com contaminantes de alimentos semana que vem. Na próxima é plantas ornamentais e animais peçonhentos. E por último a gente fecha com monitoramento ambiental. Tudo bem? Então hoje a gente começa com poluição. Eu inverti a ordem. Bom, o que a gente pode falar um pouco desse assunto? Como a gente vai abordar ele de uma forma mais aprofundada e falando um pouco mais sobre toxicologia ambiental como tudo. Então, hoje nós vamos falar um pouco de poluentes. Então, quando a gente está abordando, nesse caso aqui, a toxicologia ambiental, a gente vai falar sobre a interação dos organismos vivos com os poluentes que vão gerar os efeitos tóxicos. Se eu puder enumerar para vocês quais são os poluentes mais comuns, eu acho que grande parte de vocês já sabe. Vamos lá. Se eu fosse pensar hoje que eu tenho vários tipos de formas de contaminação ou vários tipos de formas de poluentes na natureza, eu posso falar que, por exemplo, eu tenho poluição do ar, ou seja, poluição atmosférica, e essa poluição atmosférica ela vai ser composta por vários tipos de gases que estão presentes nela, certo? O principal é o monóxido e o dióxido de carbono, sendo o dióxido de carbono o mais comum e menos grave, já o monóxido um pouco mais comum, mas não tão comum quanto o dióxido, mas bem mais grave, principalmente quanto à sua ingestão pelas vias aéreas. Mas também podemos levar em consideração, por exemplo, derivados de nitrogênio, podemos falar um pouco sobre amoníacos, podemos falar de vapores ou gases dispersantes, como aerosóis. Tudo isso entra também como poluição atmosférica. E tudo isso causa um impacto direto na nossa vida e até mesmo gera vários efeitos tóxicos que muitas das vezes passa despercebido decorrente do nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho certeza que muitas pessoas na sala possuem rinite e sinusite, ou muitas pessoas na sala sofrem com asma ou até mesmo uma bronquite, nem que seja um processo alérgico decorrente, sei lá, de todo a gente brinca e fala, eu tenho alergia à poeira,
ou eu tenho bronquite ou asma alérgica, tudo devido a, sei lá, a poluição que eu vivo, aonde eu vivo, tudo isso é uma forma que a poluição acarretou de selecionar grande massa das pessoas ao longo dos anos, e por conta da alta exposição que nós temos a diversos fatores, como gases, ela como ele. Oi, Sueli. Eu também, né? Fiquei no hospital, né? Mutal, beleza. Se vocês precisarem, gente, conversar, mandar mensagem para mim, ou até mesmo interagir na aula, lembre-se de interagir pelo grupo de WhatsApp, fica mais fácil, porque eu tô com a segunda tela aberta, e daí eu consigo responder para vocês todos os questionamentos. Mas se vocês quiserem desmutar, não tem problema nenhum, pode desmutar. É só a gente não fica deixando aberto o microfone para não ficar dando microfonia aqui. Bom, mas voltando, muitas vezes nós estamos expostos a inúmeros tipos de gases ou aerosóis que são dispersos no meio ambiente e eles impactam diretamente na nossa vida. Como eu disse mesmo, nós temos vários tipos de doenças que são doenças causadas aqui no século XIX e XX justamente por conta da poluição. Temos inúmeros tipos de doenças que são agravadas por conta da poluição. Então, nós temos a sinusite, nós temos a rinite, bronquite, todos os processos alérgicos pulmonares e até mesmo que estão correlacionados com a parte respiratória, sempre vão ter um gatilho, ou pelo menos um pezinho, vamos dizer assim, na parte dos poluentes ambientais. Então, quando eu digo isso, eu posso falar que partículas elevadas, ou partículas em suspensão, podem causar um processo alérgico e isso vai ser considerado um efeito tóxico? Posso. Eu posso falar que excesso de dióxido de carbono ou excesso de monóxido de carbono inviabiliza principalmente o desempenho físico das pessoas por conta da presença em excesso no dia a dia? Posso. Uma vez que o dióxido de carbono não tem tanto impacto, mas o monóxido de carbono causa reações ou ligações irreversíveis, principalmente com a nossa hemácias, vamos dizer que ele deixa você mais ofegante, mais cansado. E isso é muito nítido quando você pega uma pessoa que mora, por exemplo, no centro de São Paulo, que está acostumado a pegar uma carga de poluição, principalmente atmosférica, muito maior do que uma pessoa, por exemplo, que mora em Campos do Jordão. A qualidade de vida dela e até mesmo o desempenho físico dela nas mesmas condições são totalmente diferentes, decorrentes só do fator ambiental. Não apenas da questão estresse ambiental, mas sim do fator poluentes ambientais a quais elas estão expostas, tudo bem? Fora o fator atmosférico, que a gente comentou um pouco, que a gente vai voltar a comentar daqui a pouco, nós também temos os fatores, por exemplo, relacionados à água, cultivo, solo, animais, plantas, alimentos, todos os outros fatores ou todos os outros ambientes o qual a poluição, quando eu posso dizer em amplo espectro, vai estar impactando diretamente. Então, por exemplo, não sei se eu achei e deixei separado, mas nós temos alguns casos. Todo mundo já ouviu falar da brincadeira da água de Campinas, né? Que a água de Campinas ela tinha muito hormônio feminino. E isso realmente foi comprovado alguns anos atrás por um estudo, e até isso levou a fala de água de Campinas ter muitos hormônios femininos, e por isso tinha uma prevalência muito grande de homossexuais no local. Lógico que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a reportagem ou a matéria, o estudo diz que realmente nós temos uma presença muito grande, principalmente de água derivada de esgoto, com hormônios femininos sendo lançados diretamente para os rios ou os afluentes a qual você tem a parte que desemboca o tratamento de esgoto. E o que isso impacta diretamente? Isso impacta diretamente no ecossistema local, uma vez que, por exemplo, alguns peixes ou até mesmo girinos ou sapos, alguns anfíbios, eles precisam fazer a conversão do seu sexo ali para masculino ou feminino decorrente à quantidade de hormônios em cima da água. E se você tem, então, uma prevalência de hormônios femininos, principalmente devido ao metabolismo de anticoncepcionais, por exemplo, que vem ali do esgoto,
essa presença de hormônios femininos impacta diretamente aonde? Na formação de novos peixes. Esses peixes ou anfíbios vão sair sempre do sexo feminino ou no habitat deles, que eram para ter uma raça, uma diferenciação miscigenada entre sexo masculino e feminino, entre meio a meio. Eu não vou ter uma predominância entre mulheres. E acaba que eu tendo um esgotamento dessa espécie, porque eu não tenho homens o suficiente para fazer o quê? O processo de fecundação. E acaba que, em si, eu levo a um possível acidente natural decorrente de uma pequena parte de uma contaminação que não vem diretamente daquele ecossistema, e sim de forma exógena. E vem diretamente, por exemplo, de um esgoto a céu aberto, ou até mesmo de um desembocando processos de esgoto não tratado diretamente na natureza. Então, são coisas assim que a toxicologia ambiental vai estar atenta a fazer o processo de monitoramento, de estudo e de ver o impacto disso mais para frente. E daí vocês vão falar, mas professor, qual é a vantagem da toxicologia em si, dela estar monitorando o peixe que vai estar sofrendo ação hormonal do restante de hormônio que vem carregado, principalmente pelo esgoto não tratado? Eu vou falar para vocês que existem mecanismos que nós chamamos de bioacumulação, e essa bioacumulação ela pode se tornar uma biomagnificação. E o que significa isso? Lembre-se daquele professor velhinho ou daquele professor comunista que a gente tinha na geografia, que sempre ficava falando para você que, olha, tudo que a vaca come é derivado do que estava no pasto, então o que o pasto tinha, a vaca pega, e o que você come vai ser derivado do que tinha no pasto. É basicamente assim, o que você está comendo vai ter resquícios, principalmente de poluentes ou até mesmo de produtos que sejam, vamos dizer que produtos que continuem a sua trajetória química durante o processo de alimentação. Então, o peixe que está lá e sofreu a bioacumulação desses efeitos tóxicos causados diretamente por conta da poluição ambiental, você está ingerindo, e essa poluição, aos poucos, vai fazendo efeito diretamente em você. Então, vamos dizer assim, por conta desse peixe estar sob efeito de hormônios femininos por muitos períodos de tempo, ou até mesmo por ter modificado o ecossistema onde ele convivia por conta desse hormônio feminino, você vai sofrer com, talvez, um problema com um excesso de hormônio na nossa carne, ou até o excesso de hormônio durante o consumo de alguns metabólitos, de alguns alimentos, decorrente dessa magnificação, ou seja, você trouxe do ecossistema para sua mesa, numa forma de alimento, aquele peixe que estava lá paradinho e que sofreu com a desova, por exemplo, do esgoto a céu aberto. Tudo bem? Então é importante que a gente lembre que são eventos em cadeia que vão ocorrendo, e que uma coisa sempre vai estar ligada à outra. Mesmo que pareça que esteja muito distante, ela vai estar muito próxima uma da outra. Então, pensando nisso, vamos lá. A poluição ambiental, ela vai afetar, só para a gente reforçar novamente, quais são os fatores? Ela vai afetar solo, água, ar, alterações de aspectos vegetais, ou seja, vegetação, mata, áreas agrícolas, afetam e alteram aspectos de construções e monumentos. Lembrando-se que também, quando a gente fala de poluição, a gente pode estar falando de chuvas ácidas também, aquela chuva ácida que faz referência às mesmas chuvas que destruíram, por exemplo, as esculturas de Aleijadinho em Minas, onde eu tenho problemas com emissão principalmente de sulfatos e nitratos na atmosfera, e isso se combina com oxigênio e leva-se com oxigênio e água, e leva-se à formação de nuvens de chuva ácida. E a chuva ácida nada mais nada menos que são ácidos fracos, onde ele vai correr a chuva, onde vai ocorrer a deságua, né, desses ácidos fracos em forma de chuva, e vai acabar interagindo com o ambiente. Então ela pode gerar corrosão de marquises, de construção, pode gerar alteração principalmente de matéria orgânica, inorgânica,
presente no nosso cenário. É muito comum você ver esse impacto gerado nas construções, não diretamente nas pessoas. Tudo bem? Mas isso pode ser devido, geralmente, isso ocorre em lugares onde você tem indústrias ou processos, parques industriais muito grandes, sem uma fiscalização correta, que é onde não possuem aqueles filtros, que é onde vão evitar a emissão de alguns poluentes principais que são causadores dessa chuva. Tudo bem? Hoje em dia, essas chuvas são menos recorrentes que no passado, justamente por conta de um processo de legislação que nós temos, que evita com que tenta multar ou tenta inibir ou coibir o não uso desses filtros nas produções, tanto químicas quanto têxteis, quanto qualquer tipo de produção que vai emitir algum tipo de gás poluente. Porém, ainda assim, temos alguns problemas, principalmente no aspecto noturno, onde as fábricas evitam de utilizar esses filtros durante a noite para melhorar ou facilitar a produção, porque aumenta a vida útil dele. Mas isso é um aspecto mais legal. Temos também a poluição ambiental afetando diretamente os animais e os alimentos no qual nós consumimos, uma vez que ela vai afetar tanto os animais através da biomagnificação, como a gente estava falando, por conta da bioacumulação, quanto os alimentos também que nós estamos falando, principalmente quando a gente está nos relacionando com alimentos à base de agrotóxicos, alimentos à base de pesticidas, que vão estar presentes na lavoura e tudo mais, e isso volta para o nosso prato durante o dia a dia. Hoje a gente pode classificar alguns tipos de poluentes, e aqui esses poluentes aqui mais importantes que a gente está levantando são os poluentes relacionados ao setor agrícola. Então nós temos praguicidas, em si podem ser divididos em inseticidas, herbicidas e fungicidas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é importante que ouçam. Existe um filme que se chama Bhopal. Eu até deixei separado aqui a carinha dele. Isso. Vou mostrar para vocês. Se puderem, assistam esse filme. Bhopal, Pray for Rain, que fala sobre um acidente de uma fábrica de pesticidas que aconteceu durante 1984. E o que isso tem a ver e qual é o impacto disso, geralmente? Vamos lá. Todo mundo já sabe, ou já deve ter ouvido mencionando em alguma reportagem, que hoje um dos males do mundo são os pesticidas e os praguicidas, uma vez que eles tendem a ser tóxicos, principalmente durante a sua manipulação. Pessoas que utilizam praguicidas, ou os camponeses, ou até mesmo os fazendeiros que utilizam praguicidas por longos períodos de tempo, têm sequelas que muitas das vezes são eternas e até interrompem a cadeia de procriação deles por conta disso. Pensando nisso, nós temos alguns tipos ou algumas moléculas em especiais que são as piores. Lógico que todas são tóxicas, todo praguicida tem um efeito tóxico justamente porque ele foi feito para destruir organismos similares ou com tendências a similaridades ao nosso organismo. Por exemplo, mesmo que seja um inseticida, lembrando que o inseticida, a gente está falando de um inseto, e a constituição celular do inseto é muito parecida com a nossa, não que a organização dos tecidos seja igual, mas a constituição celular é muito parecida. O que o que os inseticidas vão fazer no inseto, eles vão fazer em menor quantidade no nosso organismo. Então, essa menor quantidade no nosso organismo é o que leva o efeito tóxico, tudo bem? Nós conhecemos grande parte das vezes, e hoje eu trago para vocês, durante a aula, o mesmo exemplo que utilizamos no livro texto, que são os organoclorados e dos carbamatos, mas só que são os pesticidas mais conhecidos e mais utilizados em grande parte dos tratamentos agrícolas. E também é uma das classes de pesticidas que, dependendo da forma que é tratada ou dependendo da forma que é composta, ela pode ser uma classe proibida. Por quê? Porque vai ter um efeito direto sobre o usuário. Como que isso ocorre? Vamos lá. Entre todos os inseticidas, herbicidas e fungicidas, nós temos, destacando alguns aqui, né? Fizemos
o destaque de alguns tipos deles. Então temos organoclorados, organofosfados, carbamatos, piretóides. Nos herbicidas temos a ureia, temos a triazina, ácido ariloxialcoólicos e cloroacetilados. Nos fungicidas temos triazol, não trisol, benzidimiazol, e são todas moléculas que são utilizadas, né, para destruição ou para evitar com que alguma praga, tanto de forma, vamos dizer assim, tanto um inseto quanto ou um fungo ou uma outra planta, venha a dificultar um plantio, dificultar um fator de crescimento agrícola. O grande problema é que quando você utiliza desses praguicidas, o usuário final ele vai estar exposto a alguns tipos de riscos. Vamos lá, e aí a gente entra com a nossa análise de risco normal. Geralmente todos os praguicidas que são vendidos, eles são aerosóis ou são em formato de pó e eles precisam ser dissolvidos, ou seja, eles vão ser diluídos para que ocorra a sua constituição. Quando você faz a constituição, você expõe o usuário, a grande parte das vezes, a um aerosol, ou seja, você está gerando ali um pedaço um pouco de vapor durante a confecção, né? E depois isso ele vai estar aos poucos fazendo a ingestão. Levando de que grande parte desses praguicidas, principalmente os inseticidas, eles têm uma ação baseada na inibição, por exemplo, da mitocôndria. Por quê? Porque eles vão quebrar a cadeia de ação da mitocôndria e fazer com que os insetos parem de respirar, ou seja, ele vai parar de produzir energia e vai acabar morrendo. Quando isso entra em contato conosco, ele não necessariamente vai utilizar da mesma rota bioquímica, fazendo com que nós paremos de respirar. Mas, vamos lá, em primeiro contato sendo ou pelas vias aéreas devido ao aerosol, ou até mesmo pela via cutânea, nós temos ali um começo ou um processo de alergia, sendo em primeiro momento, e em uma intoxicação mais acentuada, com um período de tempo maior, uma intoxicação crônica, nós vamos ter vamos dizer assim, outros efeitos tóxicos sendo desenvolvidos graças ao quê? A descargas, por exemplo, no caso dos organoclorados, de acetilcolina. Eu tenho um problema maior, principalmente ao excesso de dopamina em alguns outros. Tenho inibição de rotas importantes neurológicas envolvidas. Então, tudo isso vai ser relacionado principalmente ao uso de herbicidas, de praguicidas como um todo. Lembrando que aqui a gente está classificando os praguicidas como inseticidas, herbicidas e fungicidas, tá bom? Então, caso a gente venha trabalhar com eles em questão avaliativa, e fizer alguma especificação, não esqueçam que a classe maior é praguicidas, e dentro do praguicidas nós temos inseticidas, herbicidas e fungicidas. É importante também ressaltar que, por conta da farmacotoxicologia e farmacovigilância, nós temos a classificação desses praguicidas e quanto ao seu manuseio. Então, temos de classe 1 a 4, onde temos a classe mais tóxica, que é a classe 1, e a classe 4, a classe pouco tóxica. Recentemente, no Brasil, teve uma mudança legislativa, principalmente movida pelo setor agropecuário, né? E tivemos a aprovação de inúmeros agrotóxicos que em si são problemáticos tanto para quem utiliza quanto para quem ingere. E isso é importante. Por que nós temos saber sobre isso? Porque alguns tipos de agrotóxicos, uma vez que eles não são inativados depois da utilização ou até mesmo depois da colheita como que eu posso dizer? Da coleta dos produtos agrícolas, se eles não são inativados, o resquício dele pode gerar uma intoxicação alimentar. Então é muito comum, por exemplo,
no início da cadeia de produção, uma vez que você compra diretamente do produtor agrícola, e esse produtor é usuário de algum pesticida ou algum praguicida como um todo, você poder ter reações alérgicas a determinados produtos, tanto ao toque, ou seja, por uma possível contaminação cutânea, quanto a uma reação alérgica devido à ingestão desses alimentos. Sabendo que o produtor não utiliza de nenhum praguicida, de nenhum pesticida, não tem problema algum. Ah, mas como eu sei? Na verdade, isso daí vem muito da índole e da onde você compra grande parte das vezes esse produto. Geralmente, produtores locais não utilizam praguicidas, até porque é algo de alto custo. Já produtores em grande escala, como grandes varejistas, ou que vão vender para grandes varejistas, geralmente tendem a tirar um lucro maior sobre isso. Então, a sua colheita geralmente é algo que necessita de uma atenção maior e vale a pena o investimento nesse quesito. Lembrando que os poluentes, e aqui, como a gente está levando em consideração, eles só vão ser classificados como algo que está relacionado como poluente, não só como um agente tóxico, devido ao quê? Devido aos resquícios que eles vão causar e vão deixar. Um praguicida, um inseticida, um praguicida como um todo, uma vez que aplicado na lavoura, por exemplo, ele não vai estar contaminando só o alimento ali. Ele vai estar contaminando o solo, e isso, ao longo dos anos, vai gerar um efeito contrário, principalmente contra o que você está tentando plantar naquele determinado local. Ele vai contaminar o ambiente, o ar, então os animais que estão presentes próximos também vão sofrer com o excesso de praguicidas, principalmente nessa lavoura, tudo bem? E eu vou ter um problema maior ainda quando eu falo sobre contaminação, principalmente do local que a gente chama de lençol freático. Porque, além de tudo, isso daqui é uma matéria que é solúvel, né? Então, aos poucos, com a deposição de grande parte dos praguicidas, principalmente no solo, a chuva leva isso principalmente para bolsões de água. E isso leva uma segunda contaminação, que é a minha contaminação dos líquidos fluviais que estão próximos do local. E isso pode gerar, ao longo do tempo, uma contaminação ecossistêmica, né? Então, vou ter um problema ali no peixe, vou ter um problema nos organismos que necessariamente utilizavam daquela água num teor mais puro, e até mesmo isso ele vai se aumentando ao longo dos tempos. Tudo bem? Deixa eu mutar aqui. Perfeito. Então, segundo o que a gente pode classificar, a gente vai falar um pouco dos organos fosforados e carbamatos, e porque são os praguicidas mais comuns, né? E até porque você tem também uma evidência muito grande sobre o processo de intoxicação com eles. O uso deles é para controle de praga, e uma das características muito grandes de quase todos os praguicidas é a alta lipossolubilidade. O que isso significa? Ele tem uma facilidade em penetrar principalmente locais onde utilizam, ou locais cuja composição é lipídica, né? Então, um local cuja composição é lipídica são as células epiteliais. Grande parte de todas as células que nós temos no nosso corpo, elas têm a nossa membrana lipídica aqui presente. Tudo bem? Vamos lá. Qual a forma mais eficaz de limpar grande parte dos alimentos? Geralmente, vamos dizer, como todos os praguicidas eles são lipossolúveis, ou seja, eles têm uma afinidade muito grande por gordura, eles são, consequentemente, insolúveis em água. Então, a utilização de água corrente, principalmente na hora da lavagem, já é o suficiente de você conseguir remover grande parte dos praguicidas. Isso é uma coisa benéfica. Por isso que é importante você fazer a secagem muito bem dos alimentos e, ao mesmo tempo, fazer a lavagem muito bem dos alimentos. Isso, no dia a dia, é importante que a gente leve em consideração, porque quando eu estou falando, quando eu adquiro, por exemplo, um produto derivado de uma feira ou até mesmo de um supermercado e trago ele para casa, a lavagem do alimento com vinagre, água e sabão, tudo mais, ela não é só importante para a retirada do praguicida, até porque quando ela chega realmente às grandes distribuidores, como
supermercado, geralmente ela já não tem mais os processos ou os praguicidas em si. Só quando eu tenho uma contaminação em massa em algum lote. Mas geralmente em processos em algumas feiras, dependendo do local que você vai comprar diretamente, não passou-se por uma higienização correta. E aí sim existe o problema de você ter a contaminação de praguicidas dentro do alimento. A utilização de vinagre e água sanitária, ela não vai literalmente contribuir para a eliminação dos praguicidas, mas sim de protozoários. Lembrando que hoje na verdade, o local mais comum de você se contaminar, principalmente com parasitas, parasitas intestinais principalmente, são a ingestão de legumes e hortaliças. Então, utilizando do água sanitária, do vinagre e deixando essas hortaliças de molho e tudo mais, você acaba que evitando dessa contaminação. Tem um trabalho muito interessante que fizeram em Jacareí, se eu não me engano, sobre a contaminação das hortaliças que eram vendidas na feira. Então, o que a menina fazia? Ela pegava água mesmo, pegava uma cabeça de alface normal. Ia na feira, pegava uma cabeça de alface, lavava essa cabeça de alface. E a água que ela utilizou para fazer a lavagem dessa cabeça de alface normal, que ela comprou na feira, não era algo de um produtor separado ou algo do fundo do quintal dela, pelo contrário, era uma coisa recorrente. Estava na feira ali, ela ia de fornecedor para fornecedor e fazia a pesagem ou comprava uma cabeça de alface ou uma cabeça de repolho, algo assim. Fazia a lavagem dessas hortaliças e em si depois fazia a análise da água dessa hortaliça. O que ela fazia? Ela fazia um processo de sedimentação dessa água e via o que ela ia encontrar. E era muito normal você encontrar ovos de parasitas ali. Vários ovos de parasitas, vários ovos de parasitas. Então, por isso que é importante você utilizar do vinagre na água sanitária na hora de você lavar, principalmente os legumes que você comprou. Tudo bem, gente? No caso envolvendo inseticidas e pesticidas, apenas a utilização de água corrente, em grande quantidade, garantia que você está lavando assim, todas as reentrâncias daquele determinado substância ou daquela determinado alimento que você está utilizando, e até mesmo a secagem depois correta, já é uma garantia maior de você estar fazendo a eliminação completa desses organofosfados e carbamatos. Lógico que se você não fizer isso, consumir in natura diretamente, você está se expondo a um perigo, a um risco maior. Um conselho, né? Eu sei que todo mundo pode e todo mundo sabe, mas é interessante que ninguém coma, principalmente legumes, que você não sabe da proveniência dele. Então, eu aprendi as duras penas, vamos dizer assim, que não se deve comer, por exemplo, salada em self-service. Não porque o ambiente não vai ter uma higiene e tudo mais, mas sim por conta da quantidade de pessoas circulando por perto, você não sabe das condições de asepsia do local e nem sabe das condições de asepsia da pessoa com aqueles determinadas hortaliças. Isso é uma fonte de contaminação, não só de agrotóxicos, mas sim também de parasitas. Então é importante que a gente faça esse intermédio, tudo bem? Isso é importante a gente lembrar. Só para voltar aqui para os orgânicos fosforados, né? Então ele é altamente lipossolúvel, consequentemente, para você retirar a grande parte desses pesticidas lavando sai, por quê? Porque se ele é altamente lipossolúvel, ele tem hidrofobia, aliás, desculpa. Ele então tem problemas com a água, ele não aceita muito bem a água. Então, se você tem a água ali como um agente diluente dele, vai acabar acarretando na sua remoção quase que total, sem fazer a diluição diretamente na água, tudo bem? Na sua toxicinética, grande parte desses organofosforados e carbamatos, mas isso se aplica a qualquer tipo de herbicida e pesticida, tá bom? Ele vai ter a sua absorção feita por 3 vias, né? Que é a cutânea, a aérea e a gástrica, ou seja, basicamente quase todas, tirando a parenteral. Por quê? A absorção cutânea, por conta decorrente do manuseio, e se vocês já viram a foto de algum. Vou até colocar aqui para vocês: intoxicação por organofosforados. Imagens. Cadê? Se vocês já viram alguém trabalhando na lavoura, o correto de se trabalhar
é dessa forma, né? Com máscara, luva, touca, não encostando diretamente no pesticida, porque a bioacumulação desse pesticida, tanto na pele quanto nos olhos, ou até mesmo quanto ao processo de respiração dele, gera um problema. Mas o que nós conhecemos, o que nós vemos, grande parte das vezes, é isso daqui. A pessoa com os braços expostos, com as pernas expostas, apenas não respirando, e isso pode desenvolver um processo de intoxicação, tudo bem? A bioacumulação desses organofosforados e também dos carbamatos, eles vão acumular geralmente em tecidos moles, né? Principalmente tecidos que fazem a biotransformação, como o fígado. Isso daqui é um exemplo mais peculiar dos carbamatos. E qual é o problema deles bioacumularem em locais que fazem biotransformação? Uma vez que você acumule em locais que promovem biotransformação, o que pode acontecer? Eu tenho ali uma imobilização das minhas células mais importantes que vão fazer a metabolização desses meus agentes tóxicos. Então, lembrando que o fígado é o meu agente desintoxicante no nosso corpo, né? E se você tem algo que bioacumula nele, o que vai estar acontecendo? Você vai estar inviabilizando essas células do fígado mais para frente, causando ali uma lesão hepática, né? Uma lesão principalmente nesses tipos de células. E essas células, elas não são um tipo de células que gostam muito de ficar sendo repostas ao tempo todo. Então, essas pequenas lesões que vão acontecendo ali podem abrir margem para um determinado momento você gerar, por exemplo, um processo de um câncer em determinado local, ou até mesmo uma fibrose dentro do fígado. E isso pode gerar chances de ocorrer hepatite, pode gerar chances de ocorrer uma inflamação no fígado mais agravante, pode agravar processos ou uma tendência de cirrose, tudo bem? Tudo isso acontece por conta da bioacumulação específica nesses determinados órgãos, principalmente o fígado. Nós temos alguns outros pesticidas e até mesmo solventes que têm uma ação de acumulação, por exemplo, em células nervosas, temos, mas é importante que a gente lembre que, por exemplo, os organos fosforados, eles são uma das principais classes utilizadas dentro da indústria agrícola hoje. Então, elas são uma das principais classes que causam intoxicação. Então, é muito comum você pegar dentro do pronto-socorro, em regiões como um alto teor, vamos dizer assim, de fazendeiros, até mais de uma região produtora agropecuária, você ter casos constantes de intoxicação devido à utilização de pesticidas. Aqui eu acho que não tem tanto. Eu acredito que não temos tanto, até porque nossa região não é uma região produtora mais muito grande de agrícola como já foi no passado. Hoje nós temos um parque industrial maior até. A toxicodinâmica desses inseticidas aqui no caso, elas inibem as enzimas de acetilcolinesterase e fazem com que eu tenha a bioacumulação de acetilcolina. Acetilcolina, para quem não lembra, é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai estar envolvido em diversos tipos de ação, como ações antagonistas, a processos de contração, ou até mesmo ações antagonistas a processos ações agonistas a processos de leva de recepção de informação, ou até de transmissão de informação pelos neurônios. E qual é o problema de eu ter acetilcolina demais? Uma vez que você tem acetilcolina demais nas suas terminações nervosas, num primeiro momento, ela faz uma super excitação da minha terminação nervosa. Isso vai acarretar no quê? Eu vou ter meu neurônio numa atividade de 100%, depois dessa atividade ela começa a cair para 50% e depois ela cai para 0%. Ou seja, meu neurônio ele faz por ele gera uma intensificação, vamos dizer assim, da resistência a essa acetilcolina por duas vias. Ou ele para de fabricar o receptor para acetilcolina, ou todos os receptores de acetilcolina são sobrecarregados devido ao excesso de acetilcolina e eu não tenho mais troca de receptores. Então eu tenho ali vamos dizer assim, um processo de estresse na minha terminação nervosa que vai acarretar num processo depois, mais tardar, lógico, de uma inibição total da comunicação entre um terminal nervoso e outro. Qual é o impacto disso fisiologicamente? Qual é o efeito tóxico fisiologicamente?
Isso pode ocorrer de várias formas. Primeiro, eu posso ter um aumento nessas terminações nervosas, como eu acabei de dizer, mas eu vou ter bradicardia, hipotensão, dificuldade de respirar, posso ter alucinação, posso entrar em coma, pode ter processo de baixa respiratória no quesito pouca ventilação ou até mesmo nenhuma ventilação, posso ter espasmos musculares devido à ação desse neurotransmissor. Então, tudo isso vai ser decorrente do organo fosforado no seu acúmulo e na sua ação na acetilcolinesterase. Isso é de uma forma geral, ou seja, independente se ele for ingerido de forma gástrica, aérea ou cutânea, o acúmulo desses orgânulos fosforados, eles vão gerar esses primeiros tipos de sintomas. Tudo bem? Qual é o problema em segundo lugar? Se ele caiu na pele, lógico que qualquer tipo de orgânulo fosforado ou lógico qualquer tipo de pesticida, uma vez caído na pele, dependendo do seu diluente que a gente está falando, por exemplo, toluenos, álcoois e ácidos, tudo mais, pode ter efeito corrosivo, então isso vai agredir diretamente a parte cutânea, levando a uma exposição maior desses inseticidas ou até mesmo praguicidas naquele local onde gerou a ferida, vamos dizer assim, decorrente do processo de corrosão, né? Porque ele tem uma tendência a ser corrosivo, ou pelo menos uma tendência a causar ulcerações, irritabilidade local. Se for nas vias aéreas, ele é mais rapidamente absorvido por conta do tecido das vias aéreas e, consequentemente, ele acumula mais fácil decorrente da quantidade maior de xenobiótico que você coloca no seu sistema aéreo. Então, por conta de você respirar com uma quantidade de vezes, você consegue colocar muito mais inseticida para dentro do seu sistema. E isso vai facilitar na hora da absorção desse inseticida. Isso gera um problema mais tarde, porque a pessoa entra num processo com náusea, vômito, dor de cabeça, que são os primeiros sintomas de um processo de intoxicação normal, e logo em seguida ela entra com sintomas específicos, que seriam então a inibição da acetilcolinesterase e acúmulo do neurotransmissor nas terminações nervosas, levando a toda a cadeia de eventos que a gente já discutiu. Isso é importante a gente lembrar. E se for pela ingestão gástrica, leva então náusea, vômito, dores gastrointestinais. Às vezes você pode ter processos de diarreia seguida de aparição com sangue nas fezes, decorrente de talvez, dependendo da concentração, um processo de digestão, né, enzimática por conta do ácido, principalmente nessas cavidades. Isso pode acontecer. E como é que eu trato isso? Geralmente, quando você faz uma ingestão desse tipo de esse tipo de química, a primeira coisa que se faz é uma lavagem intestinal, né, uma lavagem gástrica, para garantir que você não vai ter contato daquele determinado tipo de composto com quase nenhum tecido mais, ou uma tentativa de inativação desses tecidos. Os outros efeitos vão ser tratados com antagonistas da acetilcolina para tentar competir pelos mesmos receptores e evitar uma sobrecarga, principalmente dos neurônios, e isso vai ter que ser monitorado em conjunto com médicos e enfermeiros para garantir que esse paciente vai sobreviver, tudo bem? Dentro de um quadro de intoxicação aguda, lógico. E a longo prazo, o que isso vai acarretar? Se eu tenho algo que mexe principalmente com meu sistema nervoso central ou com os meus nervos periféricos, isso vai levar sequelas, né? Então, a pessoa que tem intoxicação por organofosforados de forma aguda, que chega a ter vamos dizer assim, comprometido as terminações nervosas devido ao excesso de acetilcolinesterase, ela pode sim ficar com algumas sequelas devido a esse tipo de intoxicação. Então, ela pode desenvolver um processo parecido com Parkinson, por exemplo, devido a não facilidade de fosforização na hora de você segurar determinados objetos. Pode gerar esquecimento, confusão mental, até mesmo gerar atraso na velocidade de resposta. Tudo isso ocorre devido à utilização de pesticidas. Por isso que é tão importante e por isso que se fala tanto na saúde do trabalhador quando a gente está relacionado a ambientes voltados para a agropecuária. Porque, querendo ou não, não é um ambiente tão assistido quanto o ambiente industrial.
Hoje nós lembramos, hoje se você trabalha numa fábrica e vai para um ambiente industrial e sofre um acidente, você tem todo um aparato legislativo que te protege. Já no campo você não tem tanto isso que vai te proteger, pelo contrário. É muito comum nós vermos várias reportagens, matérias, discussões sobre produtores agrícolas de pequeno porte, que têm suas terras alocadas por produtores agrícolas de grande porte, e esses produtores agrícolas de grande porte pedem ou utilizam de pesticidas em sua maneira de plantio, e isso reflete diretamente nas famílias que dependem daquele determinado local, e querendo ou não, elas são desassistidas de forma legal quanto à terapia ocupacional nesse caso, quanto à medicina ocupacional nesse caso, onde o que vai acontecer? Se ocorrer alguma sequela decorrente do uso desse pesticida, ele não vai ser, vamos dizer assim, amparado judicialmente por conta disso. Isso é um grande problema, uma grande falha que nós temos. Tudo bem? Só para a gente relembrar, então, a via de dispersão dos agrotóxicos. Eu tenho, então, vamos lá, a pulverização dos agrotóxicos, grande parte das nossas... em toda a lavoura, vamos dizer assim. Disso, uma parte vai ser evaporado e isso vai ter uma dispersão, vamos dizer assim, que lateral, onde ele vai estar passando por toda uma região, levando partículas desse meu aerosol. Isso em pequenas quantidades não tem problema, em grandes quantidades existe um grande problema, e por isso que eu falei para vocês, assistam o filme Bhopal, se puderem, se acharem para assistir. Porque ele vai falar sobre uma das principais indústrias químicas de pesticidas que se implantou na Índia durante os anos 80. E aconteceu um acidente muito feio durante esses anos 80 na Índia. Qual foi? Esse acidente aconteceu decorrente à negligência, logicamente, humana, e mais de 500 mil pessoas foram afetadas por conta dessa fábrica de pesticidas. Ou seja, soltou-se um gás absurdo, que, se eu não me engano, o nome do gás é isocianato de metila. Esse isocianato de metila é um dos componentes do famoso DDT, que é um dos produtos agrícolas, inseticidas, no começo da Primeira Guerra Mundial, né, entre as guerras mundiais, foram utilizados como arma química. E ele tem um processo muito grave de intoxicação, porque o DDT, ou o isocianato de metila, ele vai causar nas pessoas, por exemplo, vamos dizer assim, um processo alérgico. Digito sim. Na verdade, eu vou colocar aqui novamente para vocês. Deixa eu colocar. Bhopal. Reabrir. Aqui, ó, Bhopal, para vocês verem, tudo bem? E só para voltar, só para a gente finalizar a parte do isocianato, ele causa irritação das mucosas. Então, o que é? Ele vai fazer com que as suas mucosas comecem a produzir muitas lágrimas ou até mesmo secreções para evitar o contato desse gás com o seu interior. O grande problema é que ele vai reagir com a água. Então, ele causa irritação das mucosas, as mucosas produzem os líquidos corporais para evitar com que ele entre em contato diretamente com as mucosas e, consequentemente, ele reage com a água, transformando isso em ácido. Então, o que acontece? Acontece acometimento das córneas, da mucosa nasal, do canal orofaríngeo. Então, você vai ter queima, né? Vai queimar grande parte desses meus tecidos, desses meus órgãos. Isso leva a uma intoxicação muito grave, muito aguda, leva a uma morte muito, muito feia. Então, o filme retrata muito bem isso, lógico que tem uma parte de dramatização, tudo mais, mas é muito interessante. Eu assisti isso durante a minha graduação na época, na minha aula de toxicologia também, e se vocês puderem assistir, lógico, é um filme meio que documentário, vale a pena, ele vai fazer referência a esse tipo de acidentes. E isso também leva um pouco do que a gente falou na aula passada, sobre todo o quesito de farmacovigilância, né? Sobre todo o processo de produção de uma determinada substância e quais são os riscos que ela leva às pessoas e por que você tem tantas sanções legais para o comércio de determinadas substâncias
que em si parecem ser inofensivas, justamente por conta desses grandes acidentes que nós temos na nossa história. Então, os agrotóxicos em si, por que a gente não libera inúmeros agrotóxicos hoje para utilização? E por que é sempre um grande problema e uma grande movimentação, principalmente na mídia, quando se libera agrotóxicos em si, principalmente no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo? Porque quando você coloca determinadas substâncias à venda e essas determinadas substâncias são comprobatórias que vão causar um prejuízo, principalmente do quesito toxicológico, você está expondo as pessoas a um risco e sabendo que aquelas pessoas que estão sendo expostas ao risco, elas não têm conhecimento o suficiente. Todo formol tem toxicidade, principalmente pelas mucosas. É normal, uma vez que você sabe que o formol, mesmo que você utilize ele em baixas concentrações, que no caso é o utilizado em produtos para cabelo, você vai ter uma irritação principalmente das mucosas, tanto da via aérea quanto dos olhos, né, da região ocular. O que acontece? Você dilui ela em outros produtos para garantir que você não vai ter um impacto muito grande desse produto diretamente na saúde da pessoa. Mas é muito normal. As pessoas que utilizavam, por exemplo, eu não lembro se era o formol, eu não lembro qual é, eu juro para vocês que eu não lembro qual era a porcentagem do formol utilizada, por exemplo, para fazer para fazer a progressiva que o pessoal utilizava antigamente. Mas algumas pessoas erravam a quantidade de formol e era muito comum você ter queimaduras, principalmente no couro cabeludo, devido a isso. Hoje tem pessoas que têm ainda assim, diz que é 0,02. Então, hoje você tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, que mesmo com uma quantidade normal utilizada hoje na indústria cosmética, ainda tem as reações alérgicas, ainda tem as queimaduras devido ao formol. É um composto bem complicado a gente trabalhar, lembrando que formol a gente utiliza para garantia da promoção cadavélica, né? Nós utilizamos ele em anatomia para preservar corpos, então ele realmente vai preservar muito bem o cabelo, vai preservar muito bem determinadas estruturas, mas querendo ou não, ele é tóxico, ele queima, ele desidrata ao longo dos anos, ele escurece determinados materiais orgânicos que ele encontra. Então é importante a gente sempre tomar cuidado com isso. No caso dos pesticidas aqui, só para a gente finalizar, a gente tem uma distribuição global desses pesticidas, uma vez que, só para finalizar realmente antes disso que eu estava falando, que era o problema que a gente tem de liberação. Toda vez que a gente libera algo que todo mundo, ou uma classe de pessoas sabe que faz mal, e uma grande massa não sabe quais são os reais problemas, isso é um problema geralmente que daí vai ter ações e confrontos políticos. Lógico que daí vem os interesses de quem tem mais poder aquisitivo sobre isso. Mas é sempre bom nós lembrarmos que a utilização de pesticidas, herbicidas, praguicidas em geral, eles têm sim o seu lado positivo em quesito de produção agrícola, melhoram a produção agrícola, mas eles afetam diretamente o ambiente ao qual eles estão sendo utilizados, porque eles vão estar gerando uma contaminação do solo, do ar e até mesmo da flora que está ao redor daquela produção agrícola. Consequentemente, vamos dizer assim, a não higienização correta daquele determinado produto que foi colhido derivado da produção agrícola pode gerar um processo de intoxicação e acima desse processo de intoxicação que vai acontecer na pessoa que ingere, tem a pessoa que manipula aquilo, que é a pessoa que está constantemente em processos de intoxicação, mesmo que seja em doses subagudas, né, pequenas doses, mas que um dia vai se transformar numa intoxicação crônica e daí leva a um prejuízo maior. Então isso é o importante a gente lembrar, tudo bem? Então o pesticida ele tem sim seu lado bom, que é o aumento da produção agrícola, mas ao mesmo tempo ele tem inúmeros lados ruins, que é importante a gente sempre levar e botar na balança se realmente compensa a utilização dele. E qual é a importância de se pedir legislações mais duras quanto a isso, e quais são a importância de pedir legislações mais firmes. Por isso que países um pouco mais sérios, vamos dizer assim, eles se importam sim
com a produção agrícola deles, eles querem ter um desenvolvimento agrícola maior, mas eles impedem produção e a utilização de grande parte dos pesticidas. E até mesmo deixam de comprar assim, produtos agrícolas de outros países que utilizam desses pesticidas. Nós temos como exemplo a Europa, os Estados Unidos nem tanto, os Estados Unidos deu uma afrouxada nos últimos anos, mas a Europa, grande parte dos países europeus, eles têm uma política quanto à utilização de pesticidas muito rigorosa. No passado utilizaram muito. Hoje eles reconhecem um problema, a utilização, e com isso eles diminuem drasticamente tanto na utilização desses pesticidas quanto no consumo dos produtos que utilizam esses pesticidas, tanto para evitar ou promover uma cultura de não utilização, quanto para evitar uma possível contaminação derivada desses pesticidas, tudo bem? É importante a gente lembrar isso. Só para a gente lembrar, aqui estão o número de intoxicações que nós temos no Brasil, né? Produtos agrícolas, aqui tem uma faixa. Nós tivemos registro de 2.344 intoxicações, 38 mortes e 41 ignorados em 2015. Grande parte das vezes são homens, né? Porque trabalham bastante no setor agrícola. Nós temos também quase equivalente, né? Entre homens e mulheres aqui no caso. A grande parte dessa produção agrícola ela está sempre aqui na região mais norte do nosso país e aonde vai gerar grande parte das vezes esse problema em quesito de utilização de pesticidas. Quem são os rankings de materiais contaminados no mundo, ou seja, por produção agrícola e quais são as produções mais contaminadas no mundo? Em primeiro lugar vem o pimentão, depois temos o morango, pepino, alface, a cenoura, o abacaxi, beterraba, couve e assim vai. Ah, Bruno, mas isso daqui é real? Sim, grande parte das vezes, quanto mais difícil é para se plantar determinado tipo de consumível e quanto mais ele está enraizado na cultura de algum país, então aumenta a sua demanda de consumo, mais você vai querer garantir que a produção dele seja intacta e que você tenha menos perdas possíveis. Então, é normal que você utilize de todas as tecnologias disponíveis para evitar isso. Então, hoje, você tem um grande problema de contaminação, principalmente morangos. E quando a gente fala de contaminação, é com praguicidas, né? Com pesticidas. Mas também temos um problema que a gente não fala, é um problema meio que silencioso, que é a transgenia, ou seja, a utilização de transgênicos dentro do setor agrícola. E isso ainda assim não tem ainda materiais comprobatórios se fazem realmente mal ou não. Tem pessoas que são extremamente defensoras da transgenia, falam, não, você precisa utilizar de um melhoramento genético para ter uma melhor fruta, uma melhor hortaliça. E tem pessoas que não. Tem pessoas que falam não, que isso vai impactar de uma forma ou de outra no organismo da pessoa em alguns anos. É que não tem esse estudo suficiente para chegar nesse consenso. E realmente não tem esse estudo suficiente para chegar nesse consenso. Então, até então, a transgenia não é algo ruim. O que é ruim é quando você utiliza agrotóxicos, tudo bem? Isso é um problema. Para a gente falar um pouco de solventes orgânicos, também vão estar contemplados aqui, tanto na classe dos praguicidas, quanto na classe dos pesticidas, mas também o solvente orgânico está muito mais na nossa vida. Por quê? Todo mundo já deve ter utilizado algum solvente orgânico alguma vez na vida, seja as mulheres, por exemplo, para retirar o esmalte da unha, que é basicamente o que acontece com a acetona, sejam os homens que vão fazer a retirada de cola ou utilização de solventes orgânicos para diluição de tintas, ou até mesmo fazer diluição de tintas na hora de pintura de casa, homens e mulheres nesse caso. Nós sempre temos contatos diretamente com alguns solventes orgânicos. Por exemplo, o formol, como a gente estava utilizando aqui, foi dado como exemplo pela Meire. O que são solventes orgânicos e qual é o impacto deles diretamente? Antes da gente falar sobre o tolueno, que é um exemplo que foi dado lá no livro texto, eu quero falar de solventes orgânicos de maneira geral. Nós temos solventes orgânicos e basicamente eles são todos os tipos de solventes que vão fazer com que eu tenha uma interação maior, principalmente com compostos que não têm afinidade tão grande por água. Por exemplo, o esmalte que as mulheres usam. O esmalte é uma tinta
certo? É uma tinta à base de alguns plásticos, vamos dizer assim, e essa tinta à base plástica, ela precisa ser retirada em algum momento. A água só consegue retirar? Não, você precisa de alguém que dissolva aquele plástico. Para você dissolver uma cadeia daquele plástico, você precisa de um solvente orgânico, algo que tenha forças polares o suficientes ou apolares o suficiente para quebrar aquelas ligações e formar outros compostos, ou até mesmo isolar aquelas ligações formando outros compostos. Então essa é a diferença entre solvente orgânico e inorgânico. O solvente inorgânico, que no caso é a água, faz uma facilidade, por exemplo, ela consegue dissolver sais, ela consegue dissolver outros líquidos que tem uma, vamos dizer assim, uma camada eletrônica um pouco mais ativa, ela tem uma reação polar com uma reação polar, e isso facilita na hora de dissolução. Já solventes orgânicos, eles têm uma reação apolar com presença de matérias apolares. Então, geralmente, a gente está falando de matéria orgânica. Matéria orgânica, se todo mundo lembra de química orgânica, elas geralmente não possuem polos na sua constituição. O que são polos? Elas não têm carga. Se elas não têm carga, fica mais difícil, por exemplo, da água interagir. E é muito mais fácil de alguém que tem apoios à polaridade interagir. Então, é aquela piadinha. A piadinha não, aquele conceito, né? Apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. É diferente da matemática, onde você tem os opostos. Ou até mesmo da física, onde você tem os opostos. Tudo bem? Então, aqui, apolar dissolve apolar, polar dissolve polar. São coisas parecidas. No caso, solvente orgânico vai dissolver o quê? Matéria orgânica. As matérias orgânicas mais comumente utilizadas aqui, a gente pode falar, são compostos como tintas, são compostos como carvão, piche, resina, o que mais que eu posso utilizar? Colas. Eu acho que esses são de amplo espectro que todo mundo conhece, tudo bem? Qual é o problema do solvente orgânico? Nós somos matéria orgânica. Basicamente, se a gente lembrar, todo o nosso corpo é composto por células, e essas células são matérias orgânicas, porque são cadeias de carbono baseadas e ligadas em algumas outras moléculas que têm característica lipídica, mas não deixam de ser orgânico, que têm características bioquímicas um pouco diferentes, mas não deixam de ser orgânico. Pelo contrário, nós temos um pouquinho de matéria inorgânica e muita matéria orgânica. Então, se você tem um solvente de matéria orgânica em contato com um organismo orgânico, não é algo interessante de você ter uma reação. E geralmente isso leva a um processo de intoxicação. Então, os solventes orgânicos são um dos mais comuns acidentes dentro de casa. Uma vez que você utiliza solvente orgânico, por exemplo, para fazer dissolução de uma resina ou até mesmo para fazer uma limpeza de determinada superfície, quando você está querendo fazer, por exemplo, acabamento em algum móvel que você está tentando retirar a película que foi posta por cima, né, que foi dada para lustrar ele ou até mesmo para guardar ele, você consegue respirar muito desses solventes orgânicos, porque eles são extremamente voláteis e eles são altamente lipossolúveis. Então, ele tem uma absorção cutânea muito grande. Isso vai promover, por exemplo, primeiro, ações. Esqueci de tirar a toxicodinâmica dele aqui. Ele não vai inibir a acetilcolinsterase, não, gente, como toxicocinética, como toxicodinâmica. Mas eles vão bioacumular em porções como fígado, pulmão, cérebro, e eles vão gerar problemas muito graves nesse quesito, porque, vamos dizer assim, ele causa primeiramente irritabilidade do local onde ele entrou em contato. Logo depois do processo de irritabilidade da onde ele entrou em contato, ele entra num processo de biodistribuição pelo corpo. Então ele vai passar por todos os outros tecidos. Em todos os outros tecidos ele vai causar pequenas microlesões. Essas pequenas microlesões decorrentes da sua composição química vai gerar um processo de toxicidade generalizada, gerando um processo de inflamação. Então é muito comum você ter um processo, por exemplo, depois que você cheira um composto orgânico, ou até mesmo tem contato de forma mais acerbada, principalmente com os gases voláteis desse composto orgânico, você tem uma náusea, uma dor de cabeça absurda. Eu lembro de acontecer um acidente comigo dentro de um laboratório. Isso é legal de contar, porque como que aconteceu esse acidente? Eu era férias, eu estava terminando tava ajudando uma aluna minha de iniciação científica.
ela precisava terminar o TCC dela, era com toxoplasma e tudo mais, e a gente utilizava uma coloração chamada de azul, cristal violeta. Todo mundo conhece cristal violeta da hematologia, provavelmente, ou até mesmo da bactéria gram-positivo e gram-negativo, é o mesmo. Essa coloração, o grande problema dela é que ela é extremamente volátil uma vez que você abre. Ela é um pozinho muito, muito, muito leve. Então, quando você abre o cristal violeta, ele fica no ar por muito tempo. E a única coisa que tira esse cristal violeta da superfície são os solventes orgânicos. E o solvente orgânico mais básico que nós conhecemos é o álcool. Então, uma vez que você faz a utilização desse cristal violeta para pesagem e tudo mais, faz a diluição dele, faz vamos dizer assim, faz a tinta, que vai ser o corante, você guarda ele e depois você vem e limpa a bancada passando álcool. Por quê? Por conta da facilidade dele levantar e ficar em suspensão, ele contamina o ambiente como um todo. Então você vai passando o álcool, tudo vai ficando azul e você vai limpando. O que aconteceu? Nesse dia, eram mais de 8 horas da noite, a gente estava terminando o experimento dessa minha aluna, e eu derrubei o vidro de cristal violeta no chão. Por quê? Tava com sono, tava lerdo, tava tentando arrumar as coisas, tava com pressa. Bom, o primeiro desespero que deu foi porque cristal violeta no chão ia ficar aquela mancha de cristal violeta para sempre, né? Como eu não era o dono do laboratório, eu precisava dar um jeito de limpar aquilo. Daí a gente bota em ação toda o conhecimento que a gente tem de química e fala, não, vamos passar solventes orgânicos no chão para retirar. E eu esqueci que no laboratório que eu trabalhava, nesse quesito, as mulheres enceravam o chão. Então eu tinha várias camadas ali. Eu tinha a camada normal, que era cimento queimado, que era a parte mais baixa do laboratório, né? Daí logo em seguida vinha uma camada de cera e logo em seguida aonde tinha caído o meu cristal violeta. Só que o cristal violeta, na constituição dele, já tinha álcool, então ela já começou a romper um pouco dessa camada de cera. Então começou a fazer uma reação entre a camada de cera e o cristal violeta. Daí eu fui lá e joguei álcool em cima disso. Quando eu joguei álcool, começou a sair alguns gases decorrente da reação, junto com o cristal violeta, junto com a camada de cera e provavelmente qualquer outro tipo de substância que já uma vez tinha caído naquele cimento queimado. Eu comecei a passar mal durante os próximos 24 horas, decorrente à intoxicação que eu tive pelos solventes orgânicos. Por quê? Eu joguei álcool, não só joguei álcool, mas eu joguei também um sabão que a gente conhece como DMSO, que é o dimetilsulfóxido metano, se eu não me engano, que é o DMSO, que é um sabão, um solvente orgânico também, que serve também para fazer essa parte de remoção de tinturas. Resumo da ópera, né? Eu passei 2 dias com intoxicação grave e um dia com intoxicação leve. A intoxicação grave ia tanto de dores de cabeça a vômitos constantes, por conta da respiração dos gases que eram emitidos por aquele solvente orgânico, simplesmente por um contato momentâneo. Eu não passei muito tempo dentro do laboratório tentando arrumar aquilo, pelo contrário, eu logo depois que tinha caído o solvente orgânico no chão, já corri para pegar um balde com um pano para colocar por cima, né? Lógico que eu não queria que ninguém ficasse respirando aquilo, mas a minha manipulação daqueles reagentes para a tentativa de limpeza já foi o suficiente para me causar a intoxicação. Interessante para que nesses casos existem algumas coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, esse tipo de intoxicação, principalmente por solventes orgânicos, uma vez que caiam na corrente sanguínea, eles podem ser inibidos pela quantidade de albumina que nós temos. Podem ser inibidos, não, podem ser minimizados pela quantidade de albumina que nós temos circulantes. Então é interessante você utilizar de leite, principalmente na sua dieta, para evitar grande parte desses tipos de intoxicação. Lógico que ela não vai resolver o problema, mas ela vai minimizar. Então o leite ajuda sim no processo de intoxicação. É muito engraçado nós lembrarmos que a avó sempre fala: você tá passando mal, filhinho, você cheirou tinta, alguma coisa assim, toma leite. Leite melhora, realmente melhora, porque o excesso das proteínas do leite são proteínas inespecíficas que se ligam principalmente a esses agentes que vão estar na circulação
vão inibir a ação desses agentes frente a outros, frente aos seus sítios de ligação, aos seus sítios de ação. Então, uma das coisas importantes de nós lembrarmos no processo de intoxicação, principalmente por vias aéreas, a utilização de leite ajuda em grande parte das vezes. Só que não é uma forma de tratamento. A forma correta de tratamento é você se encaminhar para um hospital, e dentro do hospital você primeiro vai receber um diagnóstico correto de intoxicação, vai ver quais são os sintomas mais graves, vão ser tratados aqueles sintomas mais graves até o seu corpo se recuperar de todo o processo de intoxicação. Isso é o mais correto de se fazer. No caso do tolueno, ele é um dos solventes bem utilizados, é um solvente que estava lá como exemplo, principalmente no livro-texto, mas a gente pode levantar o álcool, a acetona, o DMSO, o thinner, todos eles são solventes orgânicos que estão presentes na nossa rotina. Dependendo de quem está utilizando, vai estar utilizando eles com mais ou com menos frequência. E isso pode estar ligado diretamente a processos, por exemplo, de neurotoxicidade, euforia, tremores, alucinação, convulsão, dor de cabeça, porque isso é muito comum, é muito recorrente. Quem nunca utilizou, por exemplo, mulheres eu acho que não, mas cheirou uma determinada solução um pouco mais concentrada e depois fica com dor de cabeça. Normalmente, pessoas um pouco mais sensíveis ficam decorrente a esse efeito tóxico causado por conta desses solventes orgânicos. Principalmente tinta. Quem que nunca pintou um cômodo da casa e ficou com dores de cabeça por conta daquele cômodo que estava exalando aquele cheiro muito forte? Aquele cheiro muito forte são os solventes orgânicos da tinta, tudo bem? Para finalizar, gente, a gente está encaminhando para o resto do final da aula. A gente vai falar um pouco sobre a poluição atmosférica, né, e como que ele vai afetar diretamente o nosso esquema de vida. Então a gente falou um pouco sobre solventes orgânicos que vão estar presentes no nosso dia a dia e são um dos principais problemas hoje no quesito de poluição referente à deposição de poluentes, principalmente no solo, ou poluentes, causas de poluentes devido a manuseios de agrotóxicos e pesticidas. Nós falamos um pouco dos pesticidas de forma geral e como que eles vão contribuir para um problema maior lá na frente, que é não só da intoxicação, mas um problema político até. Nós temos os problemas atmosféricos, que daí a gente vai meio que resumir grande parte deles. Por quê? Porque eles são diversos, variados e têm inúmeras vertentes, inúmeros efeitos tóxicos e inúmeras vias de metabolização. O interessante é que vocês entendam de um contexto geral aqui como que eles vão funcionar. Tudo bem? Então, os poluentes atmosféricos mais recorrentes ou mais normais, como eu posso dizer, são o ozônio, dióxido de nitrogênio, aldeído, formaldeído, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Tudo bem? Sendo deles, os que mais causam intoxicação realmente é o monóxido de carbono, decorrente dos acidentes mais graves. Todo mundo lembra do acidente da Botkiss, tudo bem? O que aconteceu na Botkiss? Eu tive 2 gases principais dentro da Botkiss sendo liberado, principalmente por conta da queima de fogos do forro daquela boate enquanto estava acontecendo. O que aconteceu? Eu tive liberação muito grande de monóxido de carbono, e esse monóxido de carbono ele tem um processo que ele vai se ligar diretamente com as minhas hemácias. Então acho que eu tenho até algumas etapas da intoxicação por monóxido de carbono. Tem, vamos lá. Cadê? Aqui para vocês verem, só para a gente ter como ilustrar isso de uma melhor forma. A minha hemácia ela é responsável por conduzir tanto o oxigênio quanto o dióxido de carbono dentro das minhas artérias, certo? Tanto ela indo em direção ao pulmão, quanto ela trazendo em direção, saindo do pulmão com o oxigênio. Então ela leva o CO2, que é o dióxido de carbono, e elimina e adquire o oxigênio dos meus pulmões. Qual é o problema quando eu tenho monóxido de carbono? O monóxido de carbono ele tem uma capacidade muito grande de se ligar à hemoglobina das minhas células. Então, uma vez que ele se liga à hemoglobina das minhas células, ele forma esse grupo que se chama carbihemoglobina, um composto altamente estável. Isso significa ser estável dentro de uma molécula. Ele não se rompe com facilidade. Para você romper ele com facilidade, você precisa de muita energia para romper esse composto químico. Qual é o problema disso? O problema é que se ele não se rompe com facilidade, ele não se desliga. Então eu inutilizo a minha hemácia. Consequentemente, aquela hemácia que fazia a ligação normal e levava oxigênio
do meu pulmão para as minhas células, ela para de fazer isso. E você morre asfixiado sem ter a oportunidade de respirar. Porque mesmo você estando respirando, colocando o ar para dentro, o que vai acontecer? Você, querendo ou não, vai estar tendo uma ligação direta com o monóxido de carbono, ou seja, ele vai se ligar diretamente com suas hemácias, e as suas hemácias não vão mais fazer o que? A troca de gases entre oxigênio e gás carbônico. E isso é um problema. Entendeu? Isso que gera o efeito tóxico. E isso foi o responsável pela morte de várias pessoas dentro da Boate Kiss, que foi o acidente. Esse também foi um dos mecanismos utilizados durante a Segunda Guerra Mundial em vários campos de concentração para exterminar em massa de pessoas, era a utilização de monóxido de carbono, porque daí você garantia que as pessoas morriam e não tinha realmente retorno. Hoje, tem tratamento para intoxicação com monóxido de carbono? Tem. É raro e extremamente caro. Por quê? Porque você precisa de uma molécula que vai competir com a molécula de monóxido de carbono, que tenha mais energia do que ela para tirar ela do local da hemoglobina e ao mesmo tempo que ela seja instável nesse local. Então, é muito complicado hoje uma pessoa que sofre intoxicação por monóxido de carbono fazer o processo de recuperação dela. É possível? É viável? Não é viável. Até porque, economicamente falando, não são todos os ambientes que possuem determinados tipos de tratamento. Tudo bem? Hoje, é normal você ter intoxicação por monóxido de carbono? Hoje, é muito normal você ter intoxicação de monóxido de carbono, principalmente em tentativas de suicídio. As pessoas hoje e sempre, né, utilizam daquela técnica onde elas usam tanto o carro, elas ligam uma mangueira no carro, fecham todas as janelas do carro, fecham o ambiente, entram no carro, colocam uma mangueira que sai diretamente do escapamento para dentro do carro, o carro está sem filtro, e eles utilizam e ligam o carro e ficam lá dentro, onde eles começam a se intoxicar primeiro por dióxido de carbono, e o dióxido de carbono em grande quantidade vai causar sonolência e ao mesmo tempo perda de sentidos, o corpo dorme, logo em seguida a pessoa morre. Por quê? Porque ela vai estar, além de ingerir um excesso de dióxido de carbono e ter uma pequena taxa de oxigênio, ela vai também estar ingerindo algumas partículas de monóxido de carbono e inviabilizando o processo de respiração celular. É uma morte horrível. A pessoa está morrendo por intoxicação, por sufocamento, basicamente. Mas é uma das coisas que acontece pela poluição atmosférica. Pensa que todos os dias nós estamos perdendo algumas hemácias devido ao monóxido de carbono. E é muito recorrente porque o monóxido de carbono ele vem de qualquer tipo de queimada. Então, dentro de se a gente for pensar dentro de qualquer tipo de queimada, de qualquer tipo de combustível, você vai ter uma parcela que vai sair como dióxido de carbono, que é grande parte da reação, mas o final da reação ou algumas partículas dessa reação vão sair como monóxido de carbono. Ele é extremamente instável. Então a tendência é que ele tente procurar estabilidade. Só que durante essa procura de estabilidade, você pode ser a pessoa felizarda que respirou essa molécula. Lembrando que não é uma partícula só que vai causar o problema, mas um aglomerado de partículas. Uma nuvem de monóxido de carbono gera um problema um pouco maior. Além disso, eu tenho outros também. Eu tenho o ozônio, que é liberado por algumas reações, principalmente de aerosóis. E esse ozônio não é só importante por estar na camada de ozônio, mas quando ele entra em contato conosco, ele é uma molécula extremamente tóxica. Por isso que a gente utiliza tratamentos hoje utilizando ozônio, principalmente para detetização ou para limpeza de superfícies e esterilização de material. O ozônio ele substitui grande parte do oxigênio no local onde ele está sendo colocado, e por conta da sua composição química ser instável, é uma composição muito energética, ele vai estar sempre fazendo o quê? Liberação de radicais livres no ambiente. Essa liberação de radicais livres é capaz de destruir moléculas orgânicas. Então é muito comum uma pessoa que sofre intoxicação, por exemplo, por ozônio, ela ter danos em diversos tipos de tecidos. Não que ele seja um dano corrosivo geral, mas ele gera um dano em altas concentrações. O tratamento com ozônio, por exemplo, hoje é indicado para você fazer desinfecção de material cirúrgico. Por quê? Não necessariamente você precisa da UV, que é a luz ultravioleta, que vai destruir grande parte das coisas. O próprio ozônio consegue fazer o mesmo papel, porque ele vai reagir, fabricar um monte de espécies reativas, que são moléculas altamente energéticas, que vão romper com ligações químicas de qualquer substância ou material orgânico que estiver presente naquele determinado local. Tudo bem? Além disso, eu tenho outras.
eu tenho formaldeído, eu tenho aqui, por exemplo, eu deixei um separado o dióxido de nitrogênio, que é altamente oxidante, também vai gerar grande parte dos testes, vai gerar grande parte das reações causadas pelo ozônio, tudo bem? E como que ele impacta diretamente na nossa vida, a poluição atmosférica, quando a gente fala? Ela vai estar levando, primeiro, a problemas no sistema respiratório, né? E os problemas de infecção no sistema respiratório são todos aqueles problemas generalizados que grande parte da população desenvolveu durante o século XIX e XX, que vão ser infecções pulmonares, vão ser asma, bronquite, ou até mesmo câncer de pulmão, propensão ou desenvolvimento de alergias decorrente a material particulado no meio ambiente, tudo isso vai ocorrer devido à poluição atmosférica. Lembrando que agora pensando numa maneira de intoxicação aguda ou intoxicação crônica, grande parte desses materiais de poluição atmosférica eles vão causar o seu efeito tóxico em si através de uma intoxicação crônica, ou seja, há muito tempo exposto por um longo período de vários anos, você vai gerar esse efeito tóxico sendo desenvolvido. Asma, bronquite, problemas de ventilação pulmonar, dificuldade de respiração, dependendo do local, você agudamente pode ter lacrimejamento, pode ter efizema pulmonar, até mesmo câncer de pulmão, dependendo do tipo de material que você está sendo exposto, tudo bem? Isso é importante a gente lembrar. Então, é importante a gente tomar cuidado com a poluição atmosférica? Tudo bem? Antes de finalizar, só o conceito de bioacumulação, para ver se ficou claro para vocês. O que é bioacumulação? Bioacumulação vai ser quando eu vou ter a presença de uma toxina, organismo tóxico, ou até mesmo um xenobiótico em questão, e esse xenobiótico vai passar para dentro de um próximo organismo, e esse próximo organismo vai ser alimentado ou vai ser adquirido por outro organismo, e assim sucessivamente uma cadeia de sucessão de organismos adquirindo o organismo anterior até uma hora que chega até nós. O processo de bioacumulação é como se eu estivesse falando essa imagenzinha aqui. Eu tenho a minha água que é cheia de toxinas, ela vai ser filtrada pelos meus organismos autótrofos, por exemplo, plânctons e fitoplânctons. Esses fitoplânctons, em sua constituição, vão estar cheios das toxinas encontradas na água. Logo, eu vou ter os zooplânctons, são bactérias um pouco maiores, que vão destruir esses meus organismos autótrofos e vão ter aquela carga de toxinas que foram adquiridas por vários desses organismos internas neles. Essas cargas vão ser adquiridas por peixes pequenos vão ser adquiridos por peixes grandes, e logo em seguida o humano vai adquirir esse peixe grande. Isso é um mecanismo que nós chamamos de bioacumulação, ou seja, que vai derivar de um processo de bioconcentração. Então eu estou aumentando a concentração de acordo com o tamanho do animal que está sendo investigado, e biomagnificação, onde eu tenho então o transporte de material de uma classe para outra, classe não, mas de um reino a outro, aqui no caso de uma família a outra, de uma espécie a outra, de animais ou até mesmo de organismos vivos que vão estar consumindo esse tipo de alimentação. É importante a gente lembrar que o processo de bioacumulação é normal, é recorrente, e é interessante, e por isso que é interessante a gente sempre enfatizar você saber aonde você está consumindo seus alimentos. Porque quando você sabe qual é a procedência dos alimentos e simplesmente não só adquire os alimentos de forma pronta, você sabe se você está tendo ou não uma exposição a determinados mecanismos tóxicos ou não. Tudo bem? É importante, eu lembro de estar assistindo alguns vídeos, não para essa aula, pelo contrário, há muito tempo atrás, falando sobre o salmão. Hoje nós sabemos que, por exemplo, o salmão, que todo mundo adora, principalmente na culinária japonesa, o salmão, grande parte dos salmões que vem da América do Norte, eles têm um problema com contaminação, por exemplo, com metais pesados, principalmente com mercúrio. Porque a região onde esses salmões salmões, né, são adquiridos e até mesmo cultivados, são regiões de garimpo. Em locais de regiões de garimpo, você tem alta deposição de metais pesados, como o chumbo ou até mesmo o mercúrio.
E isso leva a pequenas contribuições ou pequenas taxas aceitáveis dentro de um consumo de um peixe, um determinado organismo, de metais pesados. Só que você consumir aquele peixe todos os dias aumenta o acúmulo de metais pesados na sua pessoa. E daí você pode ter problemas neurológicos. Lógico que a gente está chegando no final da aula. Eu não falei de todas as nossas... todas as formas de ecotoxicologia. Dentro do livro que eu recomendei, deixei disposto para vocês lá, e vou deixar novamente, que é esse livro aqui. Fundamentos da Toxicologia. Ele tem um capítulo muito interessante, que é só sobre toxicologia ambiental e agentes toxicológicos, onde a gente vai falar sobre diversas formas de intoxicação, diversas formas de toxicologia, principalmente sobre toxicologias com metais, praguicidas, solventes e vapores. Não tem como a gente contribuir, como eu já disse em aulas anteriores, não tem como a gente abordar isso de forma mais aprofundada, grande parte das vezes, em todas as aulas, mas é interessante que a gente saiba pelo menos o superficial para que vocês consigam dissertar e conhecer um pouco mais da área de toxicologia. Tudo bem, gente? Dúvidas quanto à aula? Todo mundo entendeu? Alguma coisa ficou para trás? Precisam que a gente repita? Hoje a aula foi bem fluida, eu acredito que foi bem tranquila. É uma aula bem tranquila, principalmente por são tópicos que nós conhecemos comumente durante toda a nossa formação, né? Então, é o que eu falei. Todo mundo já está cansado de saber sobre agrotóxico, todo mundo já está cansado de saber sobre como manipular os alimentos, todo mundo está cansado de saber sobre como poluição faz mal. Mas como diretamente isso impacta na nossa vida, a gente nunca para refletir, nunca para pensar. Então, consequentemente, essa aula é importante para isso, para a gente fazer essa pequena reflexão, tudo bem? Apesar de ser uma aula rápida, vamos dizer assim, de 2 aulas que passa muito rapidinho, da gente falando sobre esses pequenos problemas, a gente vai tentar abordar um pouco mais de cada conceito nas próximas aulas. Lembrando que a aula que vem nós temos contaminações de alimentos, então a gente vai falar um pouco mais de praguicidas, um pouco mais de pesticidas, mas a gente vai falar mais de contaminantes ou de microbiologia de alimentos também um pouco aqui sendo abordado, e que é uma aula introdutória ao tópico mesmo. Tudo bem? Dúvidas?